Boa noite, todo mundo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Oi. Boa noite, meus amores. Tudo em paz. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje já com a prática de Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Bom, nós estamos seguindo com o estudo das maravilhas da mente natural. Nós estamos na página 125 do livro, né? E numa das partes, talvez de mais difícil compreensão do Dzogchen, que é a integração, né? Passamos pela concentração, passamos pela contemplação, e agora a integração do estado natural a tudo aquilo que nós fazemos. E o Rinpoche apresenta a integração, então, em três níveis: a integração do corpo, a integração da fala e a integração da mente. E a integração do corpo, a integração da fala e a integração da mente, passando por ações virtuosas, neutras e não virtuosas, né? Por essas essas três ações. A integração pressupõe o reconhecimento do estado natural, pressupõe o reconhecimento da verdadeira natureza como Buda. É basicamente isso. Portanto, é não dual e, portanto, todas as ações de um ser iluminado são naturalmente iluminadas, né? Todas as ações de um ser iluminado, de um ser que atingiu um grau de iluminação, são por si só iluminadas. E aí o Rinpoche vai dizer, que é um dos pontos que nós retomamos várias vezes na semana passada: se nós todos dominássemos a prática de integração, não haveria nenhum mal ou prejuízo, porque todos nós estaríamos no estado não dual. E quando estamos nesse estado, somos incapazes, não somos capazes de causar o mal. No estado natural, todas as ações, todas as atividades são iluminadas. É claro que a gente vai explorar mais um pouco essa perspectiva da integração nas três ações, agora nas ações da mente, em como a mente lida com o mundo, lida com as coisas, e naturalmente nós vamos cair de novo na integração com ações não virtuosas da mente. Então, nós estamos ali no primeiro parágrafo da página 125, quando Rinpoche diz: por fim, devemos tentar aplicar a presença às atividades da mente. Mais uma vez, devemos começar com as ações virtuosas, tais como: quais são as ações virtuosas? Fazer Guru Yoga, práticas de visualização e pacificação, transformações tântricas.
e ver se esses movimentos da mente conseguem nos distrair da contemplação. Percebem? Aqui já tem uma questão bastante profunda, porque inclusive a prática tântrica, a prática de Guru Yoga, a prática de visualização, ela pode se tornar um desvio no processo de iluminação, porque eu posso me distrair com o guru que eu estou visualizando. Eu posso me distrair com a prática que eu estou fazendo. Eu posso me distrair com a deidade. Então, já é um desafio permanecer no estado natural praticando, porque a mente tende a se distrair. Então, o Rinpoche já diz, o primeiro momento de você tentar integrar as práticas da mente é tentar integrar a não dualidade, é tentar integrar o estado natural às práticas virtuosas. E ver se essas práticas virtuosas já não estão nos distraindo da natureza pura da mente. Por isso se diz que depois que a gente tem as práticas do Dzogchen, reconhece o estado natural, nós voltamos a fazer todas as outras práticas, a prática tântrica, todas elas. Só que a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da natureza pura da mente, desse estado de abertura e não dualidade. Página 125, Conceição. Obrigado, Denis. Quando estivermos conscientes de que permanecemos no estado de presença, poderemos integrar ações neutras, como pensar em sair para dar um passeio, telefonar para alguém ou combinar de fazer algo. Quer dizer, já estabilizei a mente na natureza pura dela. Então, se isso já está estável, depois de fazer prática de Guru Yoga, tudo mais, eu posso fazer coisas comuns. E, por fim, passamos para as ações não virtuosas. Por exemplo, ficar zangado com alguém. As principais ações mentais não virtuosas são aquelas chamadas de 5 venenos. Elas são apego às pessoas e às coisas, raiva, que pode se manifestar quando o fato de simplesmente ver alguém faz surgir uma sensação desagradável, orgulho, que pode se manifestar não somente pelo fato de se achar muito importante, mas também por se considerar o pior tipo de pessoa. Isso é importante o que Rinpoche está trazendo. Porque tem gente que tem orgulho, nós às vezes temos orgulho das duas pontas, ou nos achamos de mais, ou nos achamos de menos, né? E se achar a pior das pessoas, criar uma imagem e defendê-la, também é uma perspectiva do orgulho. Inveja, que inclui todos os tipos de comparação e competição, e ignorância, que significa não compreender a condição verdadeira. Concluindo, em relação à mente, começamos tentando integrar as ações virtuosas. A seguir, passamos gradualmente para as ações neutras e, finalmente, para os 5 venenos. Deste modo, toda a mente, todos os pensamentos bons, maus e neutros são integrados ao estado de presença. É não dual. Essa é uma perspectiva bastante profunda. No entanto, é importante verificar
se nós realmente integramos a presença às ações, ou se estamos simplesmente achando que estamos presentes, quando de fato estamos distraídos com as ações. Devemos estar conscientes de que há continuidade de presença. Esta consciência que assegura que a continuidade de presença é como um auxiliar secreto que verifica se há presença ou não. Ele se chama Dremche e é um tipo de atentividade, né? O estar acordado para ver se de fato está presente ou não nessas diversas ações. Talvez a grande dificuldade para nós no Dzogchen é o fato de nós não termos ainda clareza da natureza pura da mente. Não termos clareza da espaciosidade, não termos clareza da vacuidade, não termos clareza da união, não termos clareza da clara luz. Então, o simples fato de não termos clareza de cada um desses elementos faz com que a gente tenha uma ilusão do que é a natureza pura da mente. E se nós entramos nessa perspectiva, numa perspectiva dual, primeiro, nós não estamos na natureza pura da mente. Segundo, nós estamos produzindo algo que vai ser naturalmente, completamente diferente do que é a natureza pura da mente. Então, a nossa dificuldade de entender como um ato não virtuoso pode ser um ato búdico é exatamente porque nós ainda temos uma visão dual. E é um processo espiritual para que a gente possa lentamente ir reconhecendo, né, a budeidade em absolutamente tudo. Essa é a perspectiva do Dzogchen. Segundo o Shamshun Nyangyud, no que se refere à integração dos movimentos da mente, existem 84.000 pensamentos ou movimentos da mente todos os dias. Contudo, não é o número de pensamentos que surgem que é importante, e sim como lidamos com eles. Se nós nos apegamos a eles, se nós evitamos eles, se nós geramos inveja, e tudo isso está numa dinâmica não da presença, mas sim numa dinâmica de quem se move pelo pensamento, nós não estamos na integração. Porque é isso que vai diferenciar a integração da presença ou se perder nas emoções. Porque na integração, é como o Rinpoche disse, é como se tivesse um agente da mente fazendo a verificação se eu estou presente. E se há presença, por exemplo, num momento de raiva, a raiva está simplesmente passando. E a presença é capaz de agir, utilizando da energia da raiva ou simplesmente não agir. Mas não se apega à raiva e não é dominada pela raiva. Não é dominado pela rigidez mental, não é dominado pelo apego, não é dominado por esses venenos. Há, na verdade, somente uma maneira de lidar com eles, não ser distraído por eles. Se eu sou distraído por qualquer um dos pensamentos, imediatamente eu saí da presença.
Então, quando nós estamos treinando concentração, primeiro nível, que é o nível de chinês, chamata, nós estamos fazendo exatamente o que? Deixa o pensamento surgir e não se distrai com ele. Em um segundo, nós já nos distraímos com o pensamento. Tá, tentamos 2 segundos. Talvez a gente consiga 3. Mas é muito rápido para que a nossa mente seja tomada e levada por um pensamento. Na medida em que nós vamos treinando a concentração, usando o suporte de uma imagem, usando o suporte do A tibetano, na medida em que nós vamos usando mais suporte, integrando mais, nós conseguimos um pouquinho mais de tempo na natureza da mente. O Alan Wallace, quando ele fala sobre chamata, ele fala que seria necessário mais ou menos um treinamento de 50.000 horas para que a gente conseguisse ter alguns segundos, né, na natureza pura da mente, para que a gente pudesse ter alguma integração. Então ele cria essa ideia de 50.000 horas, né? Se a gente pratica 1 hora por dia, dá mais ou menos 300 horas no ano, tendo aí 10 anos, 3.000 horas, em 100 anos a gente conseguiria algo como 30.000 horas. E aí ele resolve dizendo que isso também a gente pode acumular ao longo de várias vidas. Ou seja, tudo isso para dizer que nós estamos estudando uma prática chamada Dzogchen e que a nossa, a nossa capacidade, ou ainda o quanto nós temos de lucidez do que é a natureza pura da mente, talvez esteja muito aquém do que de fato é essa experiência. E por isso nós temos tanta dificuldade em entender o que é a integração, né? Por isso, o mestre, tanto no bom como no budismo, para chegar nesse nível, ele testava a exaustão o aluno, né? Fazer um nundro, fazer uma série de práticas para flexibilizar ao máximo a mente, para que lentamente esses ensinamentos tivessem um solo mais fértil para serem implantados. Há, na verdade, somente uma maneira de lidar com eles, com os pensamentos, não ser distraído por eles. Isso pode ser feito de 3 maneiras: permanecendo-se na presença e não indo atrás deles, ou criando mais pensamentos, como o pensamento de não segui-los, não permitindo que eles nos influenciem. Nesse caso, não é uma questão de não seguirmos pensamentos, e sim de não permitir que os próprios pensamentos nos distraiam. Dessa maneira, todos os nossos 84.000 movimentos de pensamento, sejam densos ou sutis, e as nossas paixões não serão mais como os de uma pessoa comum. Eles terão uma qualidade diferente e servirão para a nossa prática. Ou seja, uma vez que há essa integração, uma vez que há esse despertar e a integração da natureza pura da mente, absolutamente tudo, faz com que o praticante, Dzogchen, não seja como uma pessoa comum. Até agora, falamos sobre integrar a presença ao corpo, à voz e à mente, e as ações de todos os aspectos, virtuosas, neutras, não virtuosas. O que falta então? Há os estados emocionais, como timidez ou tristeza, por exemplo. Por exemplo, quando nos sentimos tímidos, podemos tentar integrar completamente a presença à condição
e com isso descobrir que não há timidez de verdade. Por que não há timidez de verdade? Porque essa timidez que nós estamos sentindo é algo que nós estamos criando. É uma criação de nossa mente, uma criação interdependente. E em profundidade, o estado natural, a vacuidade, a presença, ela vai mostrar que tudo que surge, surge numa originação interdependente e que essa originação interdependente não tem realidade em si, como a tristeza. Ela não tem realidade em si. Tem uma originação interdependente de uma série de coisas que vão acontecendo. Muitas vezes nós criamos uma expectativa que não existe, nós criamos, e ficamos tristes quando aquela expectativa não é atendida. Então, não há natureza na tristeza, não há natureza na timidez. Há interdependência, ou não há uma natureza pura, é a interdependência que gera. Há então momentos em que nos sentimos infelizes. Também é importante integrá-la a essa condição. Se conseguirmos integrar a tristeza, entrando completamente dentro dela, descobriremos que não existe tristeza. Se formos capazes de manter a consciência plena na tristeza, isso ajudará muito nas situações da vida comum e ajudará também a nossa prática. Contudo, é importante ter em mente que a fidelidade da prática não é simplesmente superar os obstáculos da tristeza, ou melhor, superar os estados da tristeza. A grande importância para a nossa prática é o estado de consciência desperta por sobressalto, chamada Edeva. Podemos ter momentos dessa consciência na vida diária. Quando, por exemplo, alguém perto de nós grita de repente, ou quando vomitamos. O tibetano ele vai usar esses movimentos do corpo, os movimentos de sobressalto, como o Rinpoche diz, como uma forma de você ter um acesso direto a essa mente aberta, né? Então, nós conseguimos ter essa experiência. Ele vai dizer, quando, por exemplo, quando espirramos, naquele momento do espirro, a mente fica totalmente aberta. Não tem nenhum pensamento ali. Esses movimentos de consciência desperta por sobressalto são muito importantes para a nossa prática. Quando essas coisas acontecem na vida normal, nós geralmente conseguimos manter a autoconsciência plena. Mas para a nossa prática é muito importante permanecer no estado de presença e consciência plena nessas situações, porque elas atravessam momentaneamente a camada da mente conceitual e revelam um estado de consciência mais fresco. Né? Quando nós vomitamos, há um estado de consciência ali logo em seguida de presença. Então, um estado de consciência mais fresco. Logo depois que nós espirramos, por alguns instantes, um estado de consciência mais fresco, mais aberto, integrado, não dual. Algum comentário, gente? Alguma pergunta? Como integrar, então, a presença às circunstâncias e paixões? Devemos ser capazes de integrar a presença a todas as circunstâncias e situações, absolutamente todas. No Dzogchen, não há nada
a renunciar. Anotem isso, no Dzogchen não há nada a renunciar. Devemos integrar ao negativo e também ao positivo. Não há renúncia no Dzogchen, mas não há apego e também não há aversão. Tudo que surge é Buda. Tudo que surge é perfeitamente iluminado. No Dzogchen, nós já estamos numa terra pura, perfeita e completa. No Dzogchen, tudo está na perspectiva da budeidade. Ser capaz de fazer isso ser capaz de fazer isso é ser um verdadeiro praticante Dzogchen, mas temos de perceber que ser livre para fazer todas as coisas também significa ser livre para não fazê-las. Ser livre para fazer todas as coisas também significa ser livre para não fazer nada. Caso contrário, se sentimos que temos que fazer tudo, isso se transforma em outra forma de condicionamento. Então, não é uma liberdade de alguma coisa, é uma liberdade para, e uma liberdade para fazer qualquer coisa. Mas isso não significa que nós devemos fazer qualquer coisa. Mas na perspectiva do despertar da mente búdica, do estado não dual, qualquer ação pode ser realizada, inclusive nenhuma ação. A fim de alcançar a realização completa, devemos integrar a presença a todas as coisas que há ao nosso redor no mundo exterior, mas não devemos parar nesse ponto. É muito importante integrá-la às nossas paixões. Se nós ficamos com raiva, devemos aprender a integrar a raiva. Do contrário, nós simplesmente começamos a fazer todas as coisas que geralmente fazemos quando estamos condicionados por ela. Ou seja, se no momento da raiva a minha consciência não é capaz de decidir por seguir ou não a raiva, e no momento da raiva eu simplesmente, como a gente diz, me emputeço, fico bravo, isso mostra que eu sou tomado pela raiva, que a raiva me leva. A energia da raiva, ela é completamente pura como qualquer energia, do apego, da inveja, da ignorância, e eu posso sentir essa energia e atuar nessa dinâmica no estado de presença. Se isso acontecer, a energia da raiva não terá absolutamente nenhuma utilidade para a nossa prática. Se eu sou tomado pela energia da raiva, eu não sou capaz de reconhecê-la, a energia da raiva não serve para nada no nosso caminho. De modo semelhante, deveremos integrar a presença a todos os estados emocionais, de alegria e tristeza, de dúvida e expectativa, todos os obstáculos emocionais e a tudo que ocorre quando acordados e quando estamos dormindo. Por fim, no momento da morte, devemos integrar a presença à própria morte. Essa é a integração suprema, é a conquista da realização, né? De reconhecer o processo de morrer, de estar tão integrada à natureza pura da mente, que no exato momento da morte, quando a clara luz se manifesta, se dissolve em luz. Não há um eu, não há um ego, não há uma vontade própria, não há um desejo.
simplesmente se libera na luz, né? 3 níveis de integração. No texto do Shangshun Nyang-gyud, o chamado O Espelho da Mente Luminosa, descreve 3 maneiras de integrar a presença às atividades cotidianas. Elas correspondem aos 3 níveis de praticantes. A fim de simplificar a compreensão, elas podem ser geralmente explicadas desta maneira. No nível mais elevado, como praticantes superiores realizados todas as ações, enquanto residimos constantemente no estado presença não dual. Então, o praticante mais elevado, tudo que ele faz a partir da base não dual. Então, ele reside na presença não dual. Se não tivermos essa capacidade, então, no nível intermediário, como praticantes médios, aplicamos a sabedoria da meditação a todas as ações. O ser iluminado, ele sequer precisa aplicar ou estar na presença para realizar alguma ação, considerando isso, porque todas as ações dele são perfeitamente iluminadas. Ele já se tornou a própria iluminação. Um praticante médio, ele pode, depois de ter estabelecido e reconhecido a natureza pura da mente, desenvolver ações virtuosas, neutras e não virtuosas a partir do estado de presença. Se não formos capazes de fazer isso, então, no nível inferior, como praticantes inferiores, assumimos o compromisso de executar todas as atividades da nossa vida diária com a intenção aberta, atenta de beneficiar todos os seres. Então, o Dzogchen, eu vou parar um pouquinho aqui. O Dzogchen, ele vai trabalhar com 3 níveis de praticantes. Primeiro nível mais elevado, um Buda. Um praticante num nível tal que todas as suas ações já são ações a partir da natureza pura da mente, a partir da não dualidade. Não há uma ação sequer que um ser iluminado faça que não esteja na perspectiva da natureza da mente. Ele é a própria iluminação. Esse é um praticante superior. Ele é um Buda vivo. Ele é um ser que atingiu um estado tal de presença que ele está desperto. Um praticante mediano é aquele que, depois de reconhecer a natureza pura da mente, depois de estabelecer esse reconhecimento, ele consegue integrar a presença a algumas ações, ações não virtuosas, ações virtuosas, ações neutras. Ele consegue integrar a prática diária. Um praticante inferior, que é onde nós estamos, é a nossa perspectiva de prática, como praticantes inferiores, é aquele praticante que ainda está no estado dual, não, não consegue, por mais esforço que tenha, separar essas coisas. Esse praticante, nesse estado inferior, ele vai praticar e fazer todas as coisas considerando o compromisso bodhicitta, de benefício de todos os seres. Então, o praticante inferior é aquele praticante que, como nós, se compromete em fazer tudo e qualquer coisa para o benefício de todos os seres, lançando mão da mente do despertar como intenção. Como intenção.
Então, esse é um ponto importante. Por que nós fazemos, então, Guru Yoga, prece de Bodhicitta? Bodhicitta da intenção. Que essa prática seja para o benefício de todos os seres. Que aquilo que eu estou fazendo seja para o benefício de todos os seres. Praticante superior, tudo que ele fará é para o benefício de todos os seres. É o que o Shantideva, no caminho do Bodhisattva, chama de Bodhicitta da ação. Ele já está. Então, qualquer coisa que ele fizer será para o benefício de todos os seres. Como Rinpoche diz ali no texto, no estado não dual, no estado da presença da mente, ele é incapaz de causar o mal. Mesmo que a ação dele seja uma ação antinomínica. Mesmo que seja um Buda irado, mesmo que seja uma Dakina irada com uma faca curva cortando o pescoço de todo mundo. Por quê? Porque é uma ação a partir da natureza pura da mente. Mesmo que seja um Buda irado, pisoteando vários seres humanos, pisoteando vários animais. Porque todas as suas ações são perfeitamente iluminadas. Num caminho do meio, aquele praticante que depois de muito esforço ou sem esforço, porque o Dzogchen também é sobre liberar o esforço, consegue integrar a presença às atividades diárias, às atividades virtuosas, às atividades neutras e não virtuosas, ainda assim é um praticante intermediário. Nós, praticantes inferiores, nós estamos tendo contato com tudo isso, mas nós já temos uma ilusão que, de algum modo, pode nos distorcer todo a nossa perspectiva, que é a ilusão de acreditar que nós já atingimos, que nós já reconhecemos, que nós sabemos o que é a natureza pura da mente, que nós sabemos o que é esse estado de presença, o que é esse estado autoconsciente. O Rinpoche diz, olha, no dia a dia você pode ter algum contato com isso como sobressalto, quando alguém te assusta, quando você espirra, no momento em que você está dormindo. Agora ele diz, olha, quando vomita também isso aparece, né? Os ensinamentos do Karma Mudra no momento do orgasmo, no momento do espirro, quer dizer, essa mente aberta, um pouco mais fresca, até aparece. Mas nós não conseguimos manter esse estado não conceitual. E nós já vamos para o conceito, gosto, não gosto, quero, não quero, acho que está certo, acho que está errado. O Shantideva, no caminho do Bodhisattva, lá no primeiro capítulo, só um trechinho aqui, acho que eu botei ele em outro lugar. Mas logo no primeiro capítulo é o capítulo dedicado a Bodhicitta. E ele vai mostrar para a gente essa distinção do praticante superior para o praticante inferior. E ele vai dizer, olha, do praticante superior para o praticante inferior, o que vai diferenciar é a bodhicitta, que é a bodhicitta da ação e a bodhicitta da intenção. Né? A bodhicitta da intenção é isso que nós fazemos, praticar para o benefício de todos os seres, fazer a intenção com praticantes inferiores. Um Buda, na bodhicitta da ação, ele sequer precisa dizer que ele está fazendo para o benefício de todos os seres. Porque sua ação já é
benefício para todos os seres, seja ela qual for. Seja ela qual for, não é conceitual, não é dual, é a partir do estado de presença e da natureza. Com relação a esses 3 níveis de praticante, existem 3 níveis de visão. Percebem que a gente está se aprofundando. Há 3 níveis de praticantes, eu acho que já ficou bem claro quais são os níveis, e há 3 tipos de visão. A visão absoluta ou final, a visão da meditação individual e a visão da consciência conceitual ou da atentividade. Ou seja, um Buda tem visão absoluta. Um ser iluminado tem a visão absoluta. É a forma de ver. Na visão absoluta, tudo é Buda. Um praticante intermediário tem a visão da meditação, mas é uma visão individual ou individual, é dele, não é integrada, é dele. E por fim, um praticante inferior com sua visão conceitual ou da atentividade, ou seja, nós, como praticantes inferiores, ainda aplicamos conceito. E o conceito é talvez o que mais dificulte a nossa mente de conseguir ver exatamente como as coisas são e de reconhecer a mandala perfeita dos vitoriosos em tudo o que acontece. Então, nós acabamos tendo uma leitura dual. A primeira, que é a visão absoluta, é a mais elevada e se aplica ao praticante mais elevado. Aqui existe a integração de todas as ações ao estado absoluto de presença não dual. Tudo que um Buda faz, um praticante mais elevado faz, não dual, está no estado de presença. Isso significa que somos capazes de permanecer sem esforço no estado de contemplação e de trazer a sabedoria absoluta e a cognição não conceitual a todas as ações que realizamos. É neste nível que podemos aplicar o ditado tibetano: a não meditação é a melhor meditação. Por que a não meditação é a melhor meditação para um Buda? Porque a meditação é um conceito. O Buda não precisa da meditação que nós conhecemos, porque ele está perfeitamente integrado e ele é completo, perfeito no estado natural e autoconsciente. Porque na meditação há sempre algum esforço envolvido para controlar e dirigir a mente. Então a meditação está dizendo de fazer algo. Existe uma história de um homem que perguntou ao mestre Dzogchen: o que você pratica? O mestre respondeu: não há nada a praticar. Lembram lá no início do estudo que eu trouxe um texto chamado A Visão Dzogchen? E lá na Visão Dzogchen nós passávamos cada um desses itens. Qual é a melhor meditação? Não há meditação, não há em que praticar, não há o que meditar. O mestre respondeu: não há nada a praticar. Eu também não acho que haja qualquer coisa a praticar. Quando se alcança o estado de conhecimento, você está além de praticar ou não praticar. Em termos de percepção sensorial, nesse caso, nós não só experimentaríamos a forma extrema dos objetos dos sentidos, mas também perceberíamos e experimentaríamos seu espaço interno, que é a sua vacuidade inerente. Nesse caso, nós integramos diretamente sujeito e objeto,
à condição vazia da natureza da mente através de nossas 6 consciências dos sentidos e da vacuidade inerente da existência fenomênica. Se formos capazes de integrar diretamente a contemplação à nossa experiência em cada ação que realizamos, devemos então começar do segundo nível, o do praticante médio, que medita e aplica o esforço da absorção, da observação introspectiva. Fazemos esforço para permanecer no estado de contemplação. E trabalhamos aplicando a visão e a sabedoria da meditação aos movimentos sutis de energia durante e imediatamente após nossas ações de prática. Há um provérbio tibetano que diz: através da meditação, o praticante se observa e se torna naturalmente livre. Quer dizer, o praticante médio, ele utiliza a meditação como suporte. Qual que é a questão? Ele tem que ter esforço, ele tem que ter prática, ele precisa fazer um esforço para permanecer no estado não dual. Então, ele, nesse esforço, integra a não dualidade a tudo que ele faz. Mas ele não se tornou a não dualidade, que é diferente de um Buda. Então, ele pratica, ele está no esforço. Ele tem o esforço da contemplação, visualize, não sei o que, nós permanecemos ali mantendo um esforço para viver, experimentar e sentir e experienciar diretamente o estado de contemplação, de abertura, de não dualidade. Mas se nem com a meditação, porque nós nem com a meditação conseguimos, gente. Nós temos lampejos do que é esse estado não dual. Nós temos experiências da vacuidade. Então, nós, praticantes inferiores, se não formos capazes de fazer isso, então devemos começar no terceiro nível, o mais inferior e mais humilde, no qual nós trabalhamos com a visão da atenção consciente e aplicamos a consciência conceitual a tudo que fazemos com o corpo, dizemos com a voz e pensamos com a mente. Nesse caso, tão logo notamos que estamos distraídos, fazemos um esforço maior de atentividade para retornar ao estado de consciência contemplativa. E por meio do raciocínio conceitual, tentamos integrar o pensamento ou paixão que nos distraiu ao estado de contemplação. Ou seja, no nível inferior, nós tomamos consciência de tempo em tempo que nós nos perdemos e nós tentamos voltar. E nós tentamos voltar para essa atenção frente aos fenômenos. Em termos práticos, o terceiro nível é realmente o melhor para se começar. Oi, Paulo. Oi, fechei, desculpa. Ah, perfeito. Em termos práticos, o terceiro nível é realmente o melhor para se começar, no que se refere à comunicação com as outras pessoas e à consciência direta dos outros. O que geralmente acontece quando tentamos logo aplicar o nível mais elevado é que vivemos uma espécie de fantasia da verdade absoluta da vacuidade e da irrealidade dos fenômenos. E por causa disso, negligenciamos a prática da verdadeira relativa, da verdade relativa da compaixão em relação aos outros. E não conseguimos desenvolver a consciência de nossa própria condição e a dos demais na esfera da dualidade. Na verdade,
este é o passo anterior e necessário à integração mais elevada. Portanto, é melhor começar com a visão da atentividade, com a visão conceitual, e desenvolver a consciência conceitual, a fim de ir gradualmente descartando-a e finalmente adquirir a capacidade de integrar a consciência não conceitual às ações. O caminho é iniciar por onde nós estamos, na visão dual, com a perspectiva da prática da compaixão para com todos os seres, porque a compaixão é o primeiro movimento que nós conseguimos fazer para dissolver a perspectiva conceitual dual. Porque é com a compaixão, na perspectiva da compaixão, que nós vamos ter compaixão tanto por aqueles que nos amam, como também com aqueles que nos odeiam, com aqueles que nos cuidam, como também com aqueles que nos machucam. A perspectiva da compaixão é o primeiro nível e é o que está à nossa mão para dissolver a perspectiva da dualidade. Marcos Rosa. É uma questão assim que me pega aí, né, nesse todo esse texto aí denso, que é um texto bem denso, né? E de nós entendermos a boa fortuna que nós temos de ter contato com esses ensinamentos. Isso é algo que a gente nunca pode perder de vista, né? Porque para os outros alunos, né, que tiveram que estudar 20, 30 anos no monastério, e só depois de muitas práticas eles recebem isso, então, e nós estamos recebendo isso, né? Por mérito, nós temos mérito para isso também. Então, se nós estamos recebendo esses ensinamentos, é porque nós temos uma capacidade de entendimento, no primeiro momento, de compreensão, para colocar isso em prática. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem importante, porque fica muito distante essa, essa realidade que ele mostra da vida, da minha vida diária, né? E eu entendo que a não dualidade ela faz parte desse reino dos desejos. Nós nos movimentamos neste reino do desejo através da dualidade. Então, eu interajo com todas as pessoas através da dualidade. O que me parece aqui que é uma forma da gente não diminuir essa concretude que a gente lida com as coisas que nos acontecem, esquecendo dessa tal de impermanência, esquecendo dessa tal de interdependência e dessa pluralidade, né? Então, à medida que a gente vai vendo que a gente pode reduzir essa concretude, mas nós vamos continuar ainda lidando com a dualidade, né? Desse reino, né? Eu não sei se é mais ou menos por esse caminho ou se eu estou fugindo um pouco. O Marcos, e de fato, essa dualidade somos nós que construímos, né? Essa dualidade, essa questão conceitual, nós construímos, nós elaboramos e nós mantemos. E dificilmente a gente consegue fazer uma leitura na perspectiva da interdependência, procurando a natureza de cada fenômeno. Nós simplesmente aceitamos esse fenômeno como natural ou como real e damos vida para ele, damos realidade para eles, para todos os fenômenos.
e guiamos essa realidade que a gente dá pelos venenos. A proposta e a perspectiva do Dzogchen é: olhe direto para esses fenômenos e busque realidade neles. Isso vai te fazer despertar. E na medida em que você avança, na medida em que nós avançamos na busca pela realidade dos fenômenos, reconhecendo que não há uma, nós vamos integrando isso a todas as ações, absolutamente todas as ações. Mas veja que mesmo a integração que vamos fazendo a todas as ações, ainda assim tem um esforço de integração. Tem um esforço de integração. Tem uma tentativa, tem uma luta de integração. Se tornar um Buda não tem mais esforço nenhum, porque ele é realizado, ele realizou. Então não tem uma coisa e uma outra que se integra, a perspectiva da integração, né? Ele é perfeito, ele é completo, ele é integrado. No Dzogchen, nós vamos reconhecer tudo, absolutamente tudo, esse espaço onde estamos, a nossa fala, tudo isso como perfeita, completa. Por quê? Porque de imediato, ao reconhecimento de que não há natureza, de que não há realidade nisso tudo, e que tudo isso se deu por originação interdependente. E como por originação interdependente, nos seus elos da originação, não há uma realidade raiz. Há sempre uma coisa produzindo o outro, outra numa perspectiva de ação e reação, de causa e efeito, que nós podemos chamar de karma. Agora, um Buda não gera karma, porque ele não está nessa dinâmica da ação e da reação. Que é o que o Rinpoche diz: olha, não é um bom negócio nós aqui tentarmos iniciar um processo como esse, começando com a visão absoluta. Porque nós não temos a visão absoluta. Porque nós somos duais. Porque nós pensamos de forma fragmentada. Porque nós pensamos a partir da conceitual, da perspectiva conceitual. Porque nós categorizamos, nós escolhemos, nós temos vontade. Na semana passada a gente discutiu um pouco a questão não dual, e daí ontem a Andrea me mandou um texto, mandou um WhatsApp com um texto do Yongdzin Rinpoche, tratando um pouquinho sobre a visão Dzogchen. É um texto de 1999 dele, e eu vou tomar a liberdade de ler, e aí a gente encerra essa perspectiva com a leitura desse trecho aqui do Yongdzin Rinpoche. Então, o Yongdzin vai dizer o seguinte: o caminho sem ação para entrar na natureza. Se você pensa, você no caminho dual, com a mente conceitual, se você diz, essa é a grande perfeição, e, portanto, não importa o que eu faça, posso fazer o que quiser, então você é um yogi que se desviou completamente. Por, por conta exatamente da perspectiva do agora eu vou fazer o que eu quiser. Porque a questão da vontade, a questão do querer, ela passa a ter uma perspectiva outra. Então não é o meu querer, não é o que eu quero. O eu quero está na perspectiva do ego. Então, Yongdzin vai dizer, se você diz, essa é a grande perfeição e, portanto, não importa o que eu faça,
posso fazer o que quiser, então você é um yogi que se desviou completamente. Se você diz, isso é Dzogchen, a grande perfeição, então não faz muita diferença se eu fizer coisas boas ou ruins. Posso parar de fazer votos ou praticar atos virtuosos. Então, essa é uma visão completamente errada. Quem faz isso é um yogi que se desviou. Se você diz, eu entendi a natureza Dzogchen, mas sua mente permanece como a de um ser normal, então você é um yogi que se desviou. Se você percebeu o estado natural, mas diz, não importa o que eu faça, sou um Dzogchenpa, e o desejo, a raiva e as emoções permanecem normais, então você é um praticante que se desviou. Você não é um Dzogchenpa. Se você estiver sentado em um lugar tranquilo, praticando, em retiro rigoroso, mas sua mente estiver vagando de maneira normal, você se perdeu completamente. Se você percebeu algo da natureza, mas não pratica continuamente, mas em vez disso tenta misturar algo mais ou tenta fazer algo adicional, então você mesmo inventou algum método novo e se perdeu completamente. Se você fala sobre o estado natural e diz coisas maravilhosas sobre o vazio ou a clareza, mas age como um cadáver, ou come, dorme e bebe normalmente, sem mudar nada, então você se desviou completamente. Se você ouvir esse ensinamento, entenderá e perceberá o que precisa fazer. Essa é a sessão que trata de como um praticante deve praticar ou se comportar, né, de um dos textos do Rinpoche. Ou seja, é aquilo que Tenzin Wangyal Rinpoche tratou que a gente leu na semana passada e retornou hoje. No estado natural, no estado da natureza pura da mente, nós somos incapazes de cometer qualquer mal, porque estaremos operando na bodhicitta da ação. Então, todas as ações são búdicas. Todas as ações são realizadas, todas as ações são perfeitas, completas, iluminadas, luminosas. Vamos fazer a nossa dedicação. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.